Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta sexta-feira, 28 de dezembro. O movimento de saída para o feriadão de Réveillon nas rodoviárias de São Paulo e Belo Horizonte. O Ministério Público de Goiás entrega à Justiça a primeira denúncia contra o médium João de Deus. Parentes, amigos e fãs se despedem da cantora Miúcha. O corpo dela foi enterrado na zona sul do Rio. E os preparativos para a tradicional corrida de São Silvestre na capital paulista. Agora, no Brasil TV. O movimento de saída de São Paulo para o feriadão de fim de ano foi intenso na rodoviária Tietê, uma das principais da capital paulista. A Thaís Itaque acompanhou. Entre chegadas e partidas, os terminais rodoviários da capital estimam receber mais de 1 milhão de passageiros neste feriado prolongado. Somente hoje, quase 100 mil pessoas passaram pelo terminal do Tietê. Entre os destinos mais procurados estão as cidades do litoral de São Paulo. É para lá que vai a Alícia. Eu vou para a praia aprender a nadar e pegar peixe. Vai lá para Ubatuba? Sim. Tá indo agora com a mamãe? Com a minha mãe. Com apenas 2 meses, a filha de Juliana vai fazer a primeira viagem. Vai para onde? Para Cosmópolis. Que fica há quanto tempo daqui? 1h40. 1h40. Ah, é rapidinho a viagem? Rapidinho. Gostoso, aproveitar com os parentes lá, se divertir e passar o final de ano lá. Rodoviária cheia também na capital mineira. Mais de 600 mil passageiros devem passar pelo terminal de Belo Horizonte até o dia 2 de janeiro. É nesse período de maior movimento que se deve ter mais atenção com as bagagens. Terminal rodoviário cheio e a bagagem aí, dando sopa sem o dono por perto. Quando o assunto é segurança, não dá para facilitar. Eu tomo sempre esse cuidado. Quando eu venho com uma mala maior, eu coloco sempre o cadeadozinho para minha segurança, né? Principalmente nessa época do ano. Ainda assim, tem gente que tira aquele cochilo e deixa a bagagem exposta. Em hipótese nenhuma, eu deixo a minha bagagem só. Fui comprar água para minha esposa, ela ficou vigiando. A Polícia Militar faz outro alerta. Não deixe a sua bagagem na confiança de pessoa que você não conheça. Isso é muito importante. Muitas pessoas confiam nas outras, deixam as malas ou as outras bagagens com essa pessoa e vai no banheiro, por exemplo. Isso é um dos grandes motivos de furto de mala aqui no terminal rodoviário. Enquanto você fica aqui no saguão do terminal rodoviário esperando a hora do ônibus, uma outra dica importante, além de ficar vigiando a mala, é providenciar uma etiquetinha como essa daqui, onde você pode colocar o seu nome, o seu endereço e também o telefone. É mais uma medida de segurança para proteger a bagagem. Já para quem tem o costume de levar objetos de valor, como computadores e até mesmo dinheiro, aí vai a recomendação da Bárbara. E fico sempre com a mochila, bolsa, sempre próximo a mim, principalmente se eu for deixar o ônibus, né? Se eu for sair e a minha vista enquanto eu estiver dentro do transporte. Saiu no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A agência vai fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A Flávia Alvarenga explica pra gente. Na medida provisória publicada hoje no Diário Oficial, o presidente Michel Temer alterou a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em agosto. A MP cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ligada à Presidência da República, que tinha sido vetada antes. Não haverá aumento de despesas. A Autoridade Nacional terá autonomia técnica e será responsável pela fiscalização da lei. É dever dela, por exemplo, editar normas e procedimentos sobre a proteção dos dados. Pedir informações a quem controla e opera os dados pessoais. Criar meios de registros das reclamações sobre o tratamento de dados e aplicar as sanções em casos de descumprimento da legislação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados será formada por representantes do Executivo, Legislativo, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Conselho Gestor da Internet no Brasil e também por representantes de entidades da sociedade civil, científica, tecnológica e de empresas ligadas ao tratamento de dados pessoais.
A lei protege os dados pessoais como nome, idade, endereço, e-mail. Por exemplo, cadastro em loja só se você quiser. Banco de dados em escolas só com a permissão dos pais. É necessário consentimento explícito para o uso dos dados pessoais. A lei prevê que o usuário possa ver, corrigir e excluir as informações que já tenha passado e traz regras para o uso das informações por órgãos públicos e privados e o compartilhamento delas. A Lei de Proteção de Dados prevê punições para quem descumpri-la. Elas vão de advertência até multa, que pode chegar a 2% do faturamento da empresa, com limite de R$50 milhões por infração. Mas a lei tem algumas exceções. As informações podem ser usadas para fins de defesa, segurança pública e investigações, por exemplo. A taxa de desemprego no Brasil teve um leve recuo para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, foi a 8ª queda mensal seguida, influenciada pelo aumento do trabalho informal. Mas o desemprego no país, claro, ainda é enorme, atinge 12.200.000 brasileiros. A seguir, o Ministério Público de Goiás entrega à Justiça a primeira denúncia contra o médium João de Deus. Liberdade, justiça, paz. Isso é básico, como uma camiseta. Este ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. São valores essenciais para levar com a gente, usar e espalhar por aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resumidamente é isso. Se todo mundo lembra, todo mundo faz. Uma campanha da Unesco, da Globo e de todo mundo. Quinzenalmente, a gente tem um roteiro de estudos. Os professores vão adorar esse programa do Futura. Destino Educação. Ótimos exemplos. E também Folha Diário Poró. Gente, como é que eu não sabia que tinha tanto programa bom no Futura Play? Mas e como foi proclamar a independência? Amei esse episódio do Canal da História. Vamos arrasar na prova. O Futura está onde você estiver. Descubra o seu. Futura e Fundação Bradesco. Educação em todas as telas. Naquele sofázinho de 2 lugares, imagina se ele falasse, nega. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com ele. Depois do Jornal Nacional. Esta obsessão do Gabriel de querer entrar naquele casarão, minha filha, alguma coisa deve ter de errado naquela casa. Pode ter uma armadilha, não sei. Hoje eu vou descobrir o que tem nessa casa. Tomara que você não demore, Gabriel. Eu não tô gostando nada do que eu tô sentindo. O Sétimo Guardião. Em seguida, Retrospectiva 2018. O Ministério Público de Goiás entregou à Justiça a primeira denúncia contra o médium João de Deus. Ele é acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres. O Honório Jacometo tem os detalhes. O documento foi protocolado essa tarde no Fórum de Abadiânia, cidade que fica a 90 quilômetros aqui da capital, onde João de Deus tem a casa Dom Inácio de Loyola, onde ele fazia os atendimentos espirituais já há mais de 40 anos. A denúncia segue em segredo de justiça, mas a gente conseguiu apurar que no documento constam os relatos de 19 vítimas, 19 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente por João de Deus. Os crimes são violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e também posse ilegal de arma de fogo. Ontem, a Justiça de Goiânia decretou o bloqueio dos bens de João de Deus, na ordem de R$50 milhões. Esse dinheiro deverá ser usado para indenizar as vítimas por danos morais, caso João de Deus seja condenado na Justiça. De Goiânia, Honório Jacometo para o Brasil TV. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estabeleceu multa diária de R$15 mil caso o Sindicato dos Servidores de Segurança Pública não suspenda a greve. Desde quarta-feira, delegacias do Estado foram fechadas em protesto pelo atraso no pagamento do 13º salário deste ano e de também 2017. A
casa da filha e do genro da Maria das Dores foi assaltada e eles não conseguiram fazer boletim de ocorrência. Além do prejuízo material, ficou também a sensação de impunidade. Entrou dentro de casa, levou a televisão, o celular do esposo dela. Foi triste. Só os presos em flagrante vão para o comando da Polícia Militar. Ontem à noite, atendendo o pedido do Procurador-Geral do Estado, o desembargador Saraiva Sobrinho estabeleceu multa de R$15 mil por dia, caso a paralisação continue. O sindicato disse que não foi comunicado e, portanto, mantém a greve. A proposta do governo de pagar apenas o 13º salário de 2017 para os policiais civis da Ativa não foi aceita. Pague meu salário, eu não sou escravo. No fim do dia, os delegados decidiram se unir ao movimento de escrivães e agentes. Investigação, atendimento, registro de boletim de ocorrência, infelizmente, e eu digo infelizmente porque nós queríamos realmente estar trabalhando, nós não vamos fazer, vamos suspender essas atividades juntos com os agentes e escrivães. O governo diz que falta dinheiro. Algumas áreas do governo terminam com o mandato com a folha em dia. A saúde, a educação, áreas essenciais, com a folha totalmente em dia. Mas, infelizmente, eu não tenho o poder de multiplicar o dinheiro. Enquanto isso, a população já não sabe mais a quem recorrer. A gente não pode fazer nada, porque a gente veio da parte aqui, mas a insegurança tá triste, né? Fazer o quê? O Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte decide numa assembleia os rumos da paralisação. A cobertura completa você vê logo mais no Jornal Nacional. Depois do intervalo, os preparativos para a tradicional corrida de São Silvestre na capital paulista. A natureza está mais perto do que se imagina. Pode ficar logo ali, na praça, na rua ou até dentro de casa. Cuidar de uma planta, de uma flor ou de um animal de estimação faz a gente entender como tudo isso é importante para a nossa vida e lembrar do quanto é necessário manter a floresta protegida. Cuidar da natureza que está perto ajuda a preservar a natureza que está longe. Cuide das árvores da sua rua, do parque que você frequenta. Preserve as plantas, os pássaros, os bichos ao seu redor. Adote a natureza. Globo Natureza. Cuidar é da nossa natureza. Ela quer sentar. Eu tô zen, solteiro novamente eu tô zen. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Imagina a vida numa manhã de sol. Já que Carmen e Agostina estão grávidas, Dom Sabino pensou num acordo entre todos. Segunda e quarta e sexta fica comigo. Terça, quinta e sábado com a Agostina. E poderíamos fazer um rodízio aos domingos. Daqui a pouco, o tempo não para. O corpo da cantora e compositora Miúcha foi enterrado hoje no Rio. Parentes, amigos e fãs foram ao cemitério São João Batista, na zona sul da cidade. Miúcha se tratava de um câncer no pulmão, sofreu uma parada respiratória e não resistiu. Do carinho com o irmão... Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. As parcerias inesquecíveis. Para não parar de samba, para não parar de samba, para não parar de samba, para não parar de samba. Assim era a Heloísa Maria Buarque de Holanda, a Miúcha, para os íntimos e também para todo o público. Conhecida pelos cabelos curtos e o sorriso largo, ela participou de momentos históricos da música brasileira ao lado de Tom Jobim. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração.
de Toquinho e de Vinícius de Moraes, como neste show na Itália. A vida é pra levar, Vinícius velho. E foi com Vinícius, amigo da família, que Miúcha aprendeu a tocar violão na infância. A menina carioca começou a cantar cedo e passou noções de música para os 6 irmãos. Eu era pequenininha, eu era das menores, das tias pequenas, e ela era mais velha. Então ela que vinha com músicas novas para a gente. Em mais de 40 anos de carreira, lançou 14 discos. Durante 8 anos, foi casada com o cantor e compositor João Gilberto, com quem teve a única filha, Bebel Gilberto. A filha cantora dividiu o palco com a mãe ainda jovem. Na voz de Miúcha, muitas músicas ficaram conhecidas e eternizadas. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lágrimas. Por uma determinação da Justiça, o corpo de mãe Estela de Oxóssi vai ser enterrado em Salvador. O velório foi realizado em Nazaré, no Recôncavo Baiano. Ela morreu ontem, aos 93 anos. Mãe Estela de Oxóssi é uma das Ialorixás mais importantes do país. Durante 42 anos, ela esteve à frente do terreiro Ilê-Axé-Opô Afonjá, em Salvador. Durante todo esse tempo, ela foi pioneira também na literatura sobre o candomblé, sempre defendendo a cultura dessa religião e também do povo de santo. Em 2013, Mãe Estela de Oxóssi foi eleita por unanimidade para a Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira 33, cujo patrono é o poeta Castro Alves. Mãe Estela de Oxóssi morreu ontem à tarde em decorrência de uma infecção urinária com insuficiência renal associada à hipertensão. Na segunda-feira, o último dia do ano, tem a tradicional Corrida de São Silvestre pelas ruas da capital paulista. Cerca de 30 mil corredores devem participar da prova. Mas tem aquela turma que corre mesmo sem inscrição. Uma dor de cabeça para os organizadores do evento. No meio desse mar de gente, a identidade de cada um não se resume ao nome. É fundamental ter um número. Parece óbvio, né? Mas nem todo mundo tem, não. Se fala de São Silvestre, já vem na mente os pipocas. Sim, os famosos pipocas. Pipoca é o jeito sutil de se referir ao penetra, ao bicão, sabe? É aquele pessoal que não se inscreve, mas acaba aparecendo lá para aproveitar a festa. A gente tem toda uma estrutura voltada para quem está oficialmente inscrito. São Silvestre são os 30 mil participantes. Aí a gente tem todo o procedimento de fechamento de vias, a gente tem a distribuição de água dimensionada para esses 30 mil. Quando você tem acima desse número, obviamente a gente pode ter um problema grande. Em 2016, para se ter uma ideia, foram 30 mil inscritos oficialmente e mais 15 mil pipocas. Só que isso mudou no passado. E esse número caiu para 2.700 depois que a organização do evento adotou algumas medidas. Tem todos os bloqueios na Avenida Paulista e nas vias paralelas a ela. Então tem um controle para fazer com que tenha acesso a esse espaço apenas quem tenha o número de identificação do atleta. O Brasil TV fica por aqui. A gente volta amanhã. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 hora de Brasília. Ótima noite e ótimo fim de semana para você.